Magos e Magas, eu sou o Den, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover, dessa vez a gente tem acesso ao capítulo 288 do mangá, onde agora veremos a continuação da chegada do Asta no confronto contra a Tríade. Neste momento, o garoto da anti-magia agora irá enfrentar dois demônios de alto ranking e irá mostrar o novo poder que ele adquiriu com o seu novo treinamento, o poder real da anti-magia com a magia de união. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante, eu conto muito com você, pra gente tentar cumprir juntos a meta de 10 mil likes no vídeo de hoje. Eu conto muito com o seu apoio, eu conto muito com o seu gostei, eu espero também que você possa se inscrever aqui no canal, se ainda for novo por aqui, isso vai ajudar demais e você é super bem-vindo. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Agora estamos nas proximidades do reino de Spades. Ali Finral guiava todos e ele estava dizendo que, bem, no final de tudo, Asta havia se adiantado como sempre. Aquele garoto não tinha solução e ele sempre fazia exatamente o que ele queria. Mesmo todos indo juntos pro reino de Spades, o Asta decidiu que ele precisava chegar primeiro no castelo. E então o Finral dizia que o Asta sempre teve mais pressas do que todo mundo. Mas agora todos eles já estavam na fronteira do reino de Spades, todos já estavam bem perto do castelo. Novos reforços haviam chegado na grande batalha contra a Tríade. E enquanto isso, a grande batalha estava se tornando cada vez mais difícil a todos. Várias e várias vinhas saíam de dentro do castelo. Tudo isso vinha da árvore de Cliforte. E estava tomando todo aquele lugar, destruindo tudo completamente. E a gente realmente via que o castelo estava sofrendo um grande dano. Até que passamos a se aproximar cada vez mais de uma parte específica do castelo, que agora já estava tomado por árvores gigantescas. E ali, naquela parte, víamos um grande buraco. Neste momento, se aproximamos cada vez mais e vimos que ali se encontrava o garoto da anti-magia. Asta que estava com todas as suas forças protegendo o Knight. Ele agora apontava sua dama no Tsurugi na forma Black Divisor para os demônios Lilith Nama. E ele estava frente a uma grande explosão de poderes mágicos, pois naquele momento, as magias de Lilith Nama tomavam conta de todas as paredes daquele castelo. Todos os locais estavam completamente cobertos por gelo e fogo. E enquanto isso, Lilith Nama continuavam sorrindo. Mesmo o Nama naquele ponto já estando sem um dos seus braços. O ataque de Asta foi certeiro e ele realmente havia conseguido naquele momento causar um dano praticamente irreversível ao demônio de ranking superior. Acontece que enquanto Asta estava ali prestes a enfrentar esses demônios, a gente vê que Gimodero, que estava junto a ele, já vai diretamente em direção a Knight. Gimodero gritava desesperadamente e chamava pelo nome de Knight, o chamava de Senhor Knight. Depois disso, com lágrimas nos seus olhos, ele dizia pra Knight não fazer esse tipo de loucura nunca mais, senão ele iria chorar. Ele pede pra Knight não fazer isso e implorava por isso. Neste momento, abraçando o rosto do Knight, ele dizia que se o Knight perdesse a vida ali, o que ele acha que iria acontecer com eles? Eles não teriam mais ninguém. E enquanto isso, Knight simplesmente responde dizendo o nome de Gimodero. Depois disso, o próprio demônio se surpreende ao ver que Knight agora já estava sorrindo. Ele dizia que os dois chegaram bem atrasados, mas agora, neste momento, finalmente eles tinham todas as cartas para vencer este confronto. E então, Knight, ainda caído de joelhos, dizia pra Asta não se preocupar nem um pouco com ele. Ele dizia que aquele garoto tinha que ir diretamente enfrentar a Tríade. Ele precisava fazer isso depressa para acabar com todos os planos. Enquanto isso, Knight simplesmente vê o Asta balançando a espada, só que dessa vez foi em direção a ele. O garoto da anti-magia aponta sua espada dizendo, não pense que você vai poder ficar aí mentindo. Neste momento sou eu que vou tomar conta deste confronto aqui também. E o Knight fica apenas observando Asta e a gente percebe que ele estava realmente muito ferido neste ponto. Asta então começa a olhar para trás dizendo que ele se fez muito mais forte graças ao Knight. Foi tudo graças ao Knight que ele conseguiu tanto poder. E então, neste momento, ele dizia que Knight precisava realmente ficar ali e sobreviver. Afinal, ele tinha que comprovar com seus próprios olhos o quão poderoso o garoto da anti-magia havia se tornado agora. E a gente realmente vê Asta que estava completamente obstinado a vencer aquele confronto, enquanto Knight simplesmente completamente chocado apenas o observava. Naquele momento ele veria ali o garoto da anti-magia lutando pelo bem e lutando para o salvar. E neste momento ele só consegue lembrar que isso havia acontecido no passado também. Uma pessoa já havia mostrado que daria tudo de si para salvar Knight, e este era seu irmão mais novo, Morgan. Naquele momento ele só conseguia ver Morgan no Asta, e estava ali percebendo que mais uma vez ele seria salvo. Neste momento ainda bem fraco e com bastante dificuldade de falar, o Knight só conseguia pensar que ele realmente estava esperando por isso. Estava esperando que um dia, novamente, uma nova manhã iria chegar. E agora tudo isso estava acontecendo graças ao Asta. E naquele momento, voltando a sorrir, Knight começa a falar que ainda acredita que as boas pessoas, por mais boas que elas sejam, ele realmente não conseguia as entender. Afinal, ele não acreditava que elas tinham que fazer isso por ele. E nesse momento a gente viu Asta respirando fundo e completamente focado naquele confronto, até que ele olha para baixo e percebe uma coisa. Algo estava mudando no símbolo que ele carregava. E então ele nota que aquilo significava que já havia se passado 1 minuto. E obviamente o garoto da anti-magia entra em desespero. Asta começa a gritar que já se passou mais 1 minuto e ele nem percebeu. E agora só restam 4 minutos para ele vencer aqueles demônios. Então ele diz que agora, com a sua magia de união podendo chegar ao fim, ele tem que se apressar e vencer o mais rápido possível. Nesse momento, Lilith e Nama continuavam impressionados enquanto observavam Asta e Knight, que estavam uns ignorando e simplesmente
provavelmente conversando entre si. Naquele momento, Namah começa a olhar pro seu próprio braço e fica completamente impressionado com aquilo. Simplesmente aquele demônio começa a tremer. Acontece que ele estava naquele momento tremendo de alegria. E então Lilith e Namah começavam a gritar que em centenas de anos que eles viveram no submundo, jamais eles haviam se passado tão bem assim. Nada havia deixado eles tão empolgados e tão felizes. E naquele ponto eles estavam ainda mais focados em demonstrar mais poder. Acontece que eles não eram os únicos. A gente percebe que dentro da magia de união, Lieb estava gargalhando. Ele dizia que não esperava que encontraria aqueles dois aqui, e isso deixava bem feliz. Naquele momento vemos tanto Lieb quanto Asta em sua forma de união. E então Lieb simplesmente em pensamento diz a Asta que aqueles são os demônios de ranking superior, Lilith e Namah. Nesse momento então Asta ele já parte diretamente para o seu confronto para vencer aqueles demônios imediatamente, afinal não tinha muito tempo restante. Então o garoto da antimagia simplesmente salta ao ar, indo diretamente em direção aos ataques dos demônios. Lilith e Namah então só continuavam gritando que aquele garoto tinha que se esforçar muito para os entreter. E eles também contra-atacavam com as suas magias de gelo e também de fogo ao mesmo tempo. Eles diziam que Asta tinha que dar o máximo de si, e o garoto da antimagia nem mesmo precisava fazer isso. Ele simplesmente precisava movimentar sua espada. E os poderes daqueles demônios eram completamente destruídos em apenas um instante. As magias de Lilith e Namah eram apagadas do absoluto nada, mesmo assim eles ainda querem utilizar mais poder, mais força. Então a gente vê que a magia de fogo estava se comprimindo e aumentando. E então a gente vê um grande ciclone surgindo em volta de Asta. O poder de Namah havia se tornado gigantesco e também estava se unindo ao poder de Lilith. E ali o Asta era o centro de tudo. Ele estava sendo atacado por duas magias grandiosas ao mesmo tempo. Acontece que já que eles estavam utilizando o ciclone, o Asta decide lutar da mesma forma. Ele começa a girar muito rapidamente e movimentar a sua espada enquanto emanava anti-magia. E a gente via então um tornado de anti-magia se formando. Aquilo apagava completamente as magias de Lilith e Namah que estavam em volta do garoto da anti-magia, e era necessário apenas um instante para aquilo ser completamente destruído enquanto os demônios estavam surpresos. Asta então salta do absoluto nada em direção a Namah. Um ataque direto e inesperado contra aquele demônio que havia causado aquele ataque inicialmente contra ele. Mas Namah, que estava surpreso, realmente esperava continuar aquele confronto, e então em apenas um instante, quando Asta brande a sua espada, quando ele se movimenta o mais rápido possível, simplesmente ele atinge um pouco de fogo e Namah desaparece. Aquele demônio já não estava mais frente a frente com Asta, ele simplesmente estava longe ao lado de Lilith. Night então fica surpreso, ele não entendia o que havia acontecido e como aquele demônio simplesmente havia desaparecido. Ele não conseguiu acompanhar o que havia acontecido naquele confronto, mas Asta se mantinha em pé. Ele estava ali utilizando seu poder mágico frente a frente àquela explosão de múltiplos poderes mágicos. Ele estava cercado pelas magias de Lilith e Namah, mas não se amedrontava, ele continuava prosseguindo. Enquanto isso, completamente animados, os demônios perguntavam se o Asta realmente poderia os acertar. Eles diziam para ele movimentar rapidamente a sua espada o máximo possível, o mais forte possível e seguir adiante. Acontece que mesmo assim, talvez eles não acertem, então eles perguntavam: você vai nos acertar? Você realmente pode fazer isso? Mas Asta então segue avançando sem medo. O garoto da antimagia parte com toda a sua força em direção àqueles demônios, e então nesse momento a gente percebe que era exatamente isso que Lilith e Namah pretendiam. Afinal, a partir daí eles começam a atacar diversas rajadas de poder em Asta. Várias estacas formadas por gelo e por fogo vão em direção ao garoto da antimagia por várias direções e muito rapidamente. E o Asta precisa voar o mais rápido possível para conseguir desviar. Lilith e Namah então começam a também voar em direção ao garoto da antimagia, gritando a ele que agora eles iriam ver quem realmente acertaria primeiro. Eles se perguntam se o Asta realmente poderia os destruir antes deles o destruir. E nesse momento, com a aproximação dos demônios de ranking superior, o Asta simplesmente para. Ele para o ar e pega o seu grimório, e daquele grimório ele puxa mais uma de suas espadas. Asta então começa a dizer que irá mostrar o poder da sua terceira espada. E agora ele já estava com ela em suas mãos, a Metsuma no Tsurugi. Asta então simplesmente a ergue gritando seu nome, chamando a espada destruidora de demônios. E então neste ponto ele iria usar aquela espada de antimagia que antes destruía maldições para acabar completamente com dois demônios de ranking superior. E os dois ficam completamente surpresos com a aproximação de Asta, mas aparentemente todas as magias ao redor do garoto da antimagia foram completamente aniquiladas. A gente não via mais os poderes de Lilith e Namah, apenas aqueles dois demônios frente à antimagia que voava por todo aquele ambiente. E Lilith e Namah naquele ponto ficam completamente assustados, eles não entenderam absolutamente nada do que estava acontecendo, e então só continuavam observando o garoto da antimagia enquanto ainda acreditavam ter chances de vitória. Acontece que enquanto ele apenas segurava a Metsuma no Tsurugi, Asta simplesmente utiliza a Dama no Tsurugi na forma Black Divisor para atacar Namah e aparentemente destruir aquele demônio partindo ao meio. E assim o Asta supera um demônio de alto ranking utilizando o poder da antimagia. E assim também a gente termina o capítulo 288 do mangá, conhecendo mais do novo poder da antimagia. Um poder que dura apenas 5 minutos, mas é forte o suficiente para em alguns instantes vencer um demônio de ranking superior. Mas comentem embaixo o que vocês acharam sobre este capítulo e se vocês acham que o Asta tem força suficiente para vencer os demônios de mais alto ranking, aqueles que estão no topo da árvore de Qliphort. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até
feedback. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!